pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Loungecast. Muito honrado hoje em receber a Fábia Balena, uma pessoa extraordinária e extremo conhecimento no mercado imobiliário, na parte jurídica principalmente, e ela vai contar um pouquinho as experiências dela aqui pra gente. Eu tenho certeza que vocês vão ter um conteúdo de altíssima qualidade. Geralmente eu faço as entrevistas sempre com clientes, né? Mas a Fábia é uma parceira, diferente de cliente, e eu quis trazê-la aqui porque eu quero agregar valor para essa entrevista, principalmente para quem é do mercado imobiliário. Então você, corretor que está nos assistindo, dono de imobiliária, dono de incorporadora ou pensando em entrar na área, não perca esse episódio do Loungecast, não desliga aí, assista até o final que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para vocês. Então, primeiramente, Fábia, muito obrigado por ter vindo. A Fábia veio de Chapecó, tem que pegar voo para chegar aqui em São Paulo, porque senão é muito longe. E olha o esforço que ela veio para passar conteúdo para vocês. Então, ninguém faça desfeita aí, por favor, tá? Fábia, se apresenta aí pro pessoal, fala de onde você é, com que você trabalha, que eu acho que eles vão ficar muito felizes. Tá legal, Paulo, é um prazer imenso estar aqui. A gente tentou fazer agendamentos em outros momentos, que acabou por situações alheias à nossa vontade não acontecendo. Então, eu sou Fábia Balena, eu moro em Chapecó, interior do estado de Santa Catarina. Eu atuo no mercado imobiliário desde 1999. Então, eu iniciei totalmente inexperiente como assistente de vendas, atendi telefone, fiz café, fiz um pouco de tudo. Algo que entendo hoje ter sido prioritário para alavancar muito da percepção que o mercado imobiliário exige para que a gente consiga ter um atendimento de excelência. E então eu atuei como assistente um ano e pouquinho. Resolvi fazer o curso de TTI para engrandecer a minha atuação junto aos corretores, naquele intuito maior de poder contribuir mais mesmo no dia a dia com eles, né? E aí eu tive a oportunidade de, em meio ao curso, ser convidada para fazer parte do time de corretores. Então eu deixei de ajudá-los e passei a fazer parte, de certa forma, continuei ajudando eles, mas era algo, uma força maior, né? Me identifiquei muito. E em 2003 tive a oportunidade de assumir a gerência desse time, que o mesmo ficou por pouco tempo, logo começou muita mudança. Talvez por esse início que eu tive mais de chão de fábrica, né? Que realmente a gente consegue ter uma visão do todo diferente para conseguir otimizar a rotina, otimizar resultados, performance. E de 2003 até agora eu estou na coordenação desse time, que é um time incrível. A cada ano a gente está superando metas e os nossos próprios resultados, né, almejados. E no meio do caminho, como que surgiu o direito no meio disso tudo, né? Era uma necessidade latente do próprio grupo, da própria imobiliária. Porque escritórios atuam em várias áreas do direito e a gente precisa de um direito imobiliário lapidado. Então, toda vez que a gente tinha uma ocasião ou um problema que precisava de um parecer jurídico, os 3 escritórios que nos atendiam traziam situações diferentes de entendimento, de parecer. E isso nos deixava mais aflitos do que tranquilo. A gente acabava, por vezes, recuando de fechamentos de negociações por insegurança. Aí, fui estudar o direito para trazer essa segurança e poder apoiar os corretores ainda mais. E aí, em 2018, iniciou o Instagram. Por que não compartilhar com outros corretores o que eu já estava tendo de resultado muito positivo no meu time, né? E aí, a gente está aí compartilhando informações, é isso. Duas observações aí. Primeira você começou antes da pandemia, então, a atuar um pouco mais nas redes sociais. Foi outubro, precisamente. 20 de outubro de 2018, eu resolvi colocar a Fábia Balena no Instagram. Até então eu não tinha nada, assim, nem Facebook, nada. Porque o que me forçou a entrar no Instagram foi a pandemia. Eu nem pensava. Não, eu fui um pouco antes, assim. Na verdade, pessoas e outros corretores locais, né? Totalmente locais. Percebendo como a gente atuava e eu tô sempre muito junto com os corretores, sabe? Tanto na rua quanto em visitação de clientes. Eu não fico só ali internamente na imobiliária. Começaram a perceber uma movimentação diferente. Então, por que não compartilhar? Eu fui desafiada a isso. E o meu propósito maior era esse. Eu cheguei a fazer algumas gravações de vídeos e tenho um canal no YouTube
que era justamente foi um pouquinho antes do Instagram daí, era justamente para provocar corretores de imóveis a se tornarem líderes para gerenciar, coordenar times. Porque a nível de Brasil, esse profissional ele é muito desejado, mas ele não existe. São poucos, né? É um desafio dos gestores muito grande de conseguir trazer alguma pessoa que seja uma peça-chave para alavancar negócios. E eu provoquei-os no canal do YouTube. Não deu certo. Foi algo assim, óbvio, para mim eu tive um ganho imenso, mas não evoluiu, não cresceu. Então eu percebi que não estava aí a dificuldade. Eu acho que os corretores não têm essa ambição, ou quem está lá fora não está vendo como uma oportunidade. Eu pensei, não, vamos começar do básico? Talvez as pessoas tenham que primeiro entender que existem chances gigantescas de crescimento profissional, que não é aquela atuação do corretor tão frio, né, como sai assim dos cursos de TTI, né, Paulo, que a gente tanto fala. Exato. O quanto precisa mudar para acompanhar as transformações sociais, porque a gente trabalha com imóveis, mas a gente trabalha com imóveis para as pessoas. Então o nosso negócio são pessoas, a gente tem que abrir a mente, né, abrir a cabeça para esse sentido também. Exato. Entender o desejo, entender o que é a expectativa, né, enfim. Muito show. Então é isso. E a outra que aconteceu comigo, acredito que pela sua história que você está contando, deve ter acontecido com você. Você era muito novinha e assumiu a gerência. Foi. Você sentiu uma resistência dessa galera? Põe a novinha aqui de gerente, eu vou sair daqui porque eu sou consolidado, tiozão do bigode, a tia que está há muitos anos. Acertei ou não? Eu não imaginei que você ia fazer essa pergunta. Mas aconteceu comigo. Incrível, porque eu até fiz uma participação numa entrevista na Band e foi justamente nesse sentido. Era um pouco mais voltado à questão da mulher no mercado imobiliário, né? Que até hoje tem-se algumas situações que limitam a nossa atuação, né? Mas fora isso, respondendo bem diretamente à tua pergunta, para mim foi algo muito desafiador. Eu só consegui permanecer porque eu foquei no que eu precisava focar. Eu não fiquei preocupada com o que estava acontecendo à minha volta. Porque senão realmente é muito difícil. Tinha corretores no time já há muito tempo. Há muito tempo. E fica aquele negócio, né? Poxa, novinha é até de menos. Mas ela tem menos estrada do que eu. Como assim? Porém, né, eu acho que o que reveste uma pessoa com uma característica de liderança, primordialmente, é o senso de querer contribuir com o outro. E isso, quando eu era assistente, ok, eu vivia para isso, mas quando eu fui ser corretora, eu nunca deixei de auxiliar no que fosse preciso, sempre fui uma ótima captadora e nesse sentido eu conseguia contribuir para quem tinha os clientes interessados, né, nas minhas captações também. Então acho que isso levou a um olhar, né, dos gestores e entender que eu poderia me inserir bem como coordenadora, né? Então o corretor sai com a formação de que ele está sozinho, de que é uma profissão egoísta. Eu acho que é muito diferente o egoísmo da ambição, né? A ambição a gente precisa alimentá-la, ela faz parte, né? Porque a gente precisa almejar o crescimento pessoal, profissional, enfim. Agora, egoísta não dá para ser, né? A pandemia acelerou muito esse processo, que é o processo de parcerias. Né? Eu acho que a gente está aqui, também está conversando sobre muita coisa que a gente pode fazer e trazer para contribuir com o mercado imobiliário, principalmente para ampliar horizontes, né, Paulo? Deixar de olhar só para o seu mundinho, porque o mercado imobiliário é gigantesco. O imóvel, ele é essencial. As pessoas vão para o imóvel para dormir, vão para o imóvel para comer. Então é uma necessidade muito essencial, né? Sim. Agora, onde a gente vai se posicionar e se colocar dentro disso, também, para mim, define o sucesso, define a prosperidade, a abundância e tudo mais, que é um conjunto, né? Exato. Eu perguntei isso porque eu passei por isso. E é muito comum a gente ter uma geração de corretores no Brasil que não querem se qualificar, não querem evoluir e ainda estão lá com o negócio no fio do bigode, o papel e a caneta aqui no bolso, né? E não querem evoluir de fato. E daí quando chega alguém novo, com sangue novo, buscando evolução, buscando qualificação, a primeira reação realmente é o abandono, né? Tchau, eu não quero ficar aqui recebendo ordem ou até recebendo
como um guia, né? Não quero essa pessoa apontando para mim quem é ela com tão pouco tempo, né? No meu caso foram 3 meses. Eu tinham 15 corretores e 3 meses eu virei gerente, porque a imobiliária era 0, né? Não tinha nenhum imóvel e aí tinha que captar imóvel. Daí no primeiro mês eu captei 300, no segundo mês 300, no quarto mês a gente tinha 840 imóveis na imobiliária. Os outros 14 corretores tinham 40 e eu 800. O dono olhou e falou, o Paulo é o gerente. A hora que ele fez isso, todos saíram. Nossa. Porque eu era o mais novo. E aí eu virei e falei assim, não, como você falou, foco, eu continuo, sozinho. E fui sozinho, 1 ano e meio, até eu montar a UP sozinho. Mais praticamente 2 anos, hoje eu tenho equipe, né? Então assim, para você que está aí nos ouvindo, que já tem mais tempo de estrada, tempo não significa intensidade nem qualidade. Então saiba que se você não se qualificar, se você não for buscar informação, você vai ser atropelado. A palavra pode até não ser essa, mas atropelado no sentido, alguém vai fazer mais do que você e você vai se tornar obsoleto. E isso não é no mercado imobiliário, né? Isso é em tudo na vida. Então, assim, é uma constante evolução. E a Fábia, gente, tá lá com o canal dela no Instagram. Você tem no YouTube de novo ou não? Continua, mas Continua com lá. o que estava, né? Olhem lá, depois eu vou colocar aqui o Instagram da Fábia. A Fábia coloca para vocês lá postagens para ajudar vocês, conteúdo ilimitado, coisa que vocês não vão ver em lugar nenhum. Tá? Principalmente no direito imobiliário, que põe numa mão os especialistas de verdade do Brasil. Né? Todo mundo é direito imobiliário e mais umas 4 coisas do direito, né? Mas ser apenas direito imobiliário, eu confesso que eu só conheço você. Eu até abri uma caixa de perguntas esses tempos para que me dessem referências de outros que as pessoas seguissem, né? Que tivesse a mesma nuance assim, de abordagem. E eu não recebi ninguém. Até uma pessoa que falou, mas entrei lá e não tinha, né? Uma correlação. Porque as pessoas também, às vezes, acham, tá colocando direito imobiliário, é a forma com que eu me posicionei. Mas eu faço negócio imobiliário todo dia, né? Então eu saio de casa todo dia, não para ir para um escritório de advocacia, eu saio de casa todo dia para ir para dentro de uma imobiliária, né? Dentro de todas as suas dificuldades, enfim. Mas o direito imobiliário, quando entendido, não só para revestir os negócios imobiliários de segurança jurídica, mas sim como abrir verdadeiras portas de soluções que você pode levar para fechar negócios, isso te dá uma impulsão na carreira, né? E quando os corretores pedem, mas eu preciso ter direito para ser advogado, de forma nenhuma. Na época que eu fui estudar, não tinha um curso, né, que fosse falar, por exemplo, de direito imobiliário para corretores, de uma forma mais simplificada, extrajudicial totalmente, né, sem tanto juridiquês. Não tinha. Então, era o que me restou, né. Hoje não, hoje a gente já tem, justamente, né, pessoas falando sobre isso. E eu procuro trazer coisas muito práticas, né? Para que de repente, foi ler um post, ouviu alguma coisa, no outro dia você está aplicando ou consegue fazer o link de algo que, poxa, perdi um negócio por conta disso, é assim então, não perco mais. Né? Eu acho que para também levar um pouco de empoderamento, já que dentro da Imobiliária Exata, os corretores ali contam comigo o tempo todo, para o que eles precisam, né? Agora, na maioria das imobiliárias não tem essa figura. Acaba que os gestores, os proprietários querem cuidar meio que de tudo, essas coisas eles não têm tempo. E aí acaba que poderia ter resultados muito maiores, né? Muitas vezes acha que o problema está numa base de amostragem ou de captação e por vezes isso está ocorrendo muito bem, chega na fase de propostas e ali é que está o problema, né? Que não está evoluindo para o fechamento. Então, também é sempre importante, assim, mas o que muitos me perguntam, Fábio, o que eu devo estudar para ser melhor, né? É uma técnica de venda, porque tem curso de tudo hoje, né, Paulo? Então, eu sempre falo assim, é tão pessoal isso, acho que primeiro, olha para dentro. Dentro das fases da corretagem, aonde é que você se sente mais inseguro, aonde você vai bem e aonde você acha que tem que melhorar. Nesse ponto é que você tem que procurar aprimorar a sua habilidade. Aí você vai procurar algo que possa suprir essa sua necessidade. Não tem tudo de tudo. Então, tem que olhar para dentro e ver, porque não existe uma fórmula mágica, nós conversamos ontem sobre isso, né? Não existe como ter imediatismo, tudo é processo,
mas é importante entrar no caminho certo do processo. Aí você consegue dar saltos de crescimento, né? E para quem está buscando conteúdo jurídico do mercado imobiliário, tá aqui a pessoa, tá? Fica claro aí para vocês. Quero agradecer aqui um parênteses, a Andressa de Ji-Paraná. Andressa, se você não fosse você, eu não conheceria a Fábia tão rápido. Com certeza eu ia conhecê-la lá na frente, porque ela tá crescendo muito o canal dela, e a gente uma hora se vê ali. Mas foi por uma pessoa super querida por mim, e acho que por você, e a gente acabou se conhecendo. Ela me comentou em uma situação pós-live: Fábia, você tem muita coisa em comum, o jeito que você fala as coisas, a tua forma de ver com o Paulo. E eu, quem é o Paulo? Ela me mandou o seu perfil. E eu entrei, passei a seguir na hora, não tinha muito tempo no momento, comecei a ver live, falei, caramba, eu vou chamar ele para uma live. Né? Aí também foi algo que eu acho que o Paulo não tem tempo de estar recebendo todo mundo, mas me recebeu super bem. Eu acho que ele é muito seletivo, ele é extremamente seletivo. Médio. Demorou um pouco, eu acredito que você deva ter se cerceado, né? Também da figura, né? Da minha normal, persona. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou, porque foi uma live que foi a melhor da minha vida, assim. Eu fiz muitas durante a pandemia, né? A gente também queria estar se conectando e foi uma forma muito legal para isso. E, nossa, a gente chegou ali em 281, né, na audiência, e o pessoal não saía, depois baixou para 160 e pouco e tal. Mas foi algo incrível, né? E eu tenho pessoas que até hoje entram lá para rever. Hoje alguém postou, inclusive devem ter te marcado, eu não consegui repostar ainda, alguém postou. Olha, eu voltei a assistir essa live porque tem muita coisa aqui. Então isso é maravilhoso, né? Sensacional. Fico feliz de saber isso, que foi a melhor da sua vida. Olha lá, gente, olha a responsabilidade. Não, foi incrível. Mas eu tenho um certo cuidado com quem eu vou me vincular. É claro que, com certeza, no crivo de cada um, com certeza um dia vai passar alguém que com certeza não bate os pensamentos. A gente tem que ter essa consciência. Mas até hoje, os poucos que eu conheci ali, e você foi um deles, uma delas, para mim valeu muito a pena, tá? Então que fique aqui, que é recíproco. Agora vamos falar o seguinte, o pessoal mandou perguntas. Eu selecionei algumas perguntas aqui, pessoal, porque mandaram bastante coisa e muito caso específico. A Fábia não veio aqui para atender problemas específicos. Eu quero trazer coisas de aspectos gerais, porque aí sim vai agregar para vocês. O dia que vocês precisarem de algo específico, vocês contratam a Fábia e ela vai lá e presta a consultoria para vocês, tá bom? E a primeira pergunta, e eu acho que é base, que todo mundo quer saber, até você que é corretor, que está ali com a sua minuta ali mal feitinha, né? Que você acaba usando a sua, pede para um amigo advogado que manda um negócio do Google lá que baixou. Mas vamos lá. Eu vou fazer, essa pergunta foi feita bem geral, mas eu vou dividir ela em duas. Para eu realizar um compromisso de compra e venda, o que não pode faltar? Estou falando em aspectos gerais, tá, gente? Ninguém está falando um caso específico. Então, primeiro, eu sou anti-modelos, né, Paulo? Cada negócio é um negócio. Então, o que... não usa modelo, Fábia? Não, você tem que ter um pré-contrato, senão demora muito. Sim, utilizar-se de estruturas de contrato. Porque assim, quando você tem uma estrutura, você sabe do teu negócio, quais são as necessidades dele. Mas o que não está no modelo, você não se dá conta de inserir. Agora, se você tem uma estrutura ampla, você tira o que não serve. Então, é mais inteligente. Cuidado com modelos. Criem estruturas extremamente complexas, completas, e a cada um, tirem o que não precisa. Mas o que não pode faltar? Uma boa qualificação das partes. Primordial, a verificação se o imóvel que está sendo vendido é efetivamente do comprador, do vendedor, que estará levando o recurso dessa venda, porque tem muita venda que o imóvel ainda não foi escriturado e registrado para o nome de quem está vendendo. E está tudo bem, muitas vezes o titular da matrícula concorda em assinar como anuente no contrato para passar a escritura direto, está tudo bem, desde que você faça constar tudo isso lá. Porque senão, incorre numa responsabilidade aí, correndo risco de indenizar. Né? Ele teve imperícia, foi negligente. Objeto. O imóvel, ele tem que ser descrito de uma forma super completa.
O que é o super completo? Não é inventar alguma coisa e dizer que o telhado é marrom, não. É a descrição que está na matrícula. Até porque um contrato particular ele pode ser levado a registro na iminência de algum problema e que a escritura não possa ser lavrada ou por um parcelamento que não queiram fazer resolutivo, enfim, um contrato particular ele pode ser levado a registro. Mas o registro só vai aceitar se ele tiver alguns requisitos e ele tiver nas formalidades da matrícula. Se inventar muita coisa ali, principalmente no objeto, eles vão rejeitar. E só aproveitando, um contrato para que seja habilitado a registro tem que estar com todas as assinaturas reconhecidas, tá? Inclusive das testemunhas. Só aproveitando. Então, o objeto, muito bem definido, do preço e da forma de pagamento, essencial, tem que estar muito claro, o valor total do negócio, se tem entrada, parcelamento. Tem correção das parcelas, qual é a correção? Se esse índice for extinto, qual vai substituir? Porque isso gera muita desavença depois, e se o contrato está bem legal, é só seguir ele. Então, você evitando o problema, que é muito inteligente para o corretor que tem o olhar para isso, ele vai estar desonerado de estar voltando em negócios já feitos para estar liberado para fazer novos negócios. É otimizar o tempo com inteligência. Você vai perder um pouquinho mais de tempo no momento que você precisa, é o viver o agora, né? Ter uma atenção plena para o que você está fazendo. Fora isso, o que vai acontecer se ocorrer inadimplência, né? Então, tá, a pessoa prometeu pagar, não pagou, o que é que vai acontecer? Né? Tem que estar ali, não dá para discutir depois. Porque até assinar o contrato, as partes estão animadas. O vendedor está vendendo por algum motivo, aquilo está resolvendo a vida dele. O comprador está comprando por algum motivo, aquilo está resolvendo ou, né, a vida dele. Então, até ali, o corretor que conseguir mediar, que o corretor mediador, o corretor com passo para o sucesso já, né? Então, quando ele conseguir mediar, ali está tranquilo, as partes vão assinar. Agora, surgiu depois, os interesses já são voltados para cada um. Não tem a mesma euforia, não tem a mesma expectativa, fica mais difícil do corretor ajudar a resolver. E eu acredito que um corretor, ele consegue fidelizar o cliente quando ele participa de toda a jornada, não só até vender. Né? Eu acho que se der problema depois, pode não ser responsabilidade do corretor em resolver. Agora, atuar como mediador, diminuindo a tensão entre as partes, isso vai tornar ele uma peça fundamental em qualquer outra ocasião que as partes pretendam fazer um negócio. Fora isso, pensemos do inadimplemento, o momento que vai ser outorgada a escritura é importante. Desistência. Então, a questão da desistência, né? Ou a gente tem a cláusula do arrependimento, daí vai ter que ter as nuances, né? Até quando pode, como pode, o que acontece, se tem ônus, se não tem, né? Ou é irrevogável e irretratável, né? Eu vejo contratos, Paulo, com as duas coisas ao mesmo tempo. Eu já vi também. Tá? Então, isso faz com que qualquer problema que dê, cada um vai trazer a cláusula que for melhor para si. E olha o tamanho do problema para o corretor resolver. Se o corretor não resolve, se esquiva, não participa, vai sobrar para a imobiliária. Então, ele é um profissional que muitas vezes tem um resultado interessante, mas começa a deixar um passivo. Né? Então, é muito importante nesse sentido. Data de contrato, eu já vi contrato sem data, né? Então, é extremamente importante. E uma cláusula essencial é a cláusula da evicção. Né? Ela não é uma cláusula que, se tiver ausente, porque ela está no Código Civil, ela é válida para todos os negócios. Não. Ela só é válida se ela estiver lá e as partes tenham rubricado a página na qual ela está. Que se ocorrer a perda do bem, né, o vendedor, ele continua respondendo por coisas que aconteceram no passado e que talvez no momento do negócio, por alguma situação, não puderam ser levantadas. Acho que essencialmente, assim, é isso. Depois tem coisas muito aleatórias da data da entrega do imóvel, se vai entregar no ato ou a posteriori. Né? Várias coisas. Que eu acho que, eu falei mais até de compra e venda. Assinar, mas locação também, eu acho que são isso. E pegando o gancho. Só para encerrar a locação, Lei 8.245. Não adianta inventar coisas fora, porque quando tem uma lei especial, ela deve ser respeitada. Fez uma loucura fora, a parte que for brigar por algo, por um direito, vai estar com a lei protegendo ela. Então, né, não tem porquê. Bom, você já entrou, mas o gancho era esse. Eu perguntei do contrato de compra e venda. O que de diferente aí você acha que a gente pode ressaltar no de locação? O de locação é muito importante a questão da vistoria. Eu não trabalho diretamente com locação, a gente não tem na imobiliária. Tá. Mas eu tenho imóveis locados. Então eu tenho assessoria, eu deixo sempre com imobiliária. Eu tenho esses imóveis em imobiliárias, administrando, né?
que tem venda também, então de certa forma são até nossos concorrentes, né? Mas estão lá cuidando dos meus imóveis. Eu percebo assim que tem bastante problema. É um setor do mercado imobiliário que merece, o consumidor, as pessoas que têm imóveis para alocar, merecem uma assessoria melhor. De forma geral, é muito ruim. É muito ruim. Vistoria dá muito problema. Muito problema. E o proprietário, ele paga a taxa de administração tranquilamente, desde que o serviço seja entregue. Senão sempre vai ser caro. Sim. Né? E o proprietário não tem tempo, desocupou um apartamento, vai lá conferir se realmente a vistoria é aquela. Tem que haver um vínculo de confiança, né? Então eu vejo que aí tem muito problema. A questão da multa por quebra antecipada de contrato. Então deixar muito claro, não saia do que a lei das locações coloca, né? Que é a multa proporcional. Prorata 3 aluguéis. Isso, fiz um post detalhado sobre isso, porque toda hora tem problema. E as pessoas fazem a regra errada, deixando alguém no prejuízo, a pessoa não reclama porque ela não sabe. Mas aí em algum momento ela toma conhecimento, ela não vai atrás, mas ela pensa mal do corretor ou da imobiliária. Então o quanto é importante fazer o certo, mesmo que não importa se a pessoa sabe ou não. Sabe uma quero salientar aqui, você me corrija se eu estiver errado. Uma das coisas que mais eu tenho, assim, não vou dizer problemas, porque a gente explica na locação é querer 2 garantias, gente. Tem gente que quer 2 garantias, não tem 2 garantias no contrato. E o pior, querer que pague antecipado, que é o aluguel vencendo ao invés do vencido, com garantia. Também a lei não vai respaldar isso. Então, assim, eu já tive clientes que falam assim, não, põe caução e põe uma carta bancária. Tipo, amigo, você quer ter mais garantia? Peça um valor maior ou uma outra forma de garantia. Mas eu colocar 2, não pode, né? Então isso acontece muito. As pessoas vêm para mim porque ficam às vezes com medo, né? Ah, não, eu preciso estar super respaldado. E quer, se der para colocar 5 garantias, coloca, né? Põe imóvel, põe fiador solidário, põe capitalização, põe calção, se puder, põe tudo. Então não pode, né? Me corrija se eu estiver errado. Não pode mesmo. Né? A legislação fala em 1. Mas se o locatário, ou seja, quem estiver locando, aceitar entregar mais, tá tudo bem. Ah, sim. Mas quem vai aceitar? É algo... Por que eu vou parar mais exagerado, dinheiro, né? É algo exagerado. Agora, de locação, você pode falar com muito mais propriedade do que eu até, né, Paulo? Mas é assim, é como, de repente, revestir um contrato de compra e venda com uma multa moratória por atraso, por inadimplemento, de 20%. Até pode? Pode. Mas quem está comprando que vai aceitar? Aceita quem quer, né? Sabe? Então, eu acho que também é importante o corretor atuar com imparcialidade, né? E, por exemplo, você vai falar, não dá, ou olha, tá oneroso, tá leonino, tá pesado, vamos deixar o negócio mais equilibrado, porque quando você vir a mim e você estiver do outro lado, vai ser a mesma coisa para você. Exato. Sabe? Então, assim, realmente é a credibilidade do profissional, né? A gente, acho que cabe uma força-tarefa já, né? Do mercado imobiliário como um todo, dos corretores, para que a sociedade passe a nos ver com mais respeito, discuta menos o percentual de honorários, que é uma coisa totalmente desagradável, que, né? Poxa, você está captando o imóvel, a pessoa já quer negociar, nem sabe se vai vender, né? E quando vende, sabe? Então são coisas que cada um fazendo um pouquinho, né? A cada dia começa a mudar um olhar, porque a gente tem um passivo, né, histórico sobre dessa profissão, né? A gente fala dos 6%, é só um parênteses aqui para vocês, gente. Eu já fui ofendido lá no meu canal do YouTube por consumidor falar, vocês são sanguessugas, vocês levam uma parte. E o cara tem há 40 anos uma conta bancária em que o cheque especial dele passa dos 12% ao mês, o cartão de crédito passa dos 12% ao mês e ele paga a tarifa bancária há 40 anos, mas é o corretor que é sanguessuga. O banco, ele tá lá, ele vai fazer qualquer negócio, tem FII, tem taxa. É taxa disso, taxa daquilo. Mas o corretor que mostra 100 imóveis para fechar um, esse cara é o sanguessuga, que está fazendo o trabalho com a maior excelência do mundo, está entregando o melhor serviço prestado e tem uma família para sustentar.
esse cara é o sanguessuga. Então fica o recado para você, antes de vir brigar com o corretor, vai brigar com o seu banco primeiro, com o seu cartão de crédito, que ele leva 12% ao mês do que se atrasa. Você já pensou? E o corretor que está lá numa vida de trabalho, vai levar os 6%, ainda vai pagar imposto sobre isso, e dependendo se é na pessoa física vai ser alto, se é na jurídica depende do faturamento. Então assim, olha um pouquinho para o nosso lado, é o nosso trabalho, né? É o nosso dia a dia. Então antes de vir, embute o preço, meu amigo. Você quer vender por 1 milhão, mas a comissão põe 1,60 milhão, né? A gente vai lutar pelo seu preço para que a comissão saia. Agora, claro, não venha com um imóvel que vale 1 milhão querer 1,5 milhão, né? A gente não faz milagre, daí não é com os corretores, tá? Daí você tem que buscar em outro lugar, tá bom? Que fique o recado pra galera aí. Fábia, tem mais uma perguntinha legal que eu acho que a gente pode falar pro pessoal, que é sobre uma pergunta, vamos dizer assim, o pessoal tem muita preocupação, eu vou falar aqui da minha própria. Tá. Você falou assim, daquilo que vem para trás, que é importante colocar essa cláusula. Eu, tirando uma vintenária, eu resolvo esse problema? É que assim, uma matrícula vintenária, ela mostra a história do imóvel nos últimos 20 anos, né? Esse imóvel pode ter passado por várias titularidades, ele pode ter sido vendido várias vezes, ou que seja uma só, não importa. A pessoa pode estar com algum problema e que possa atingir o imóvel. Então, muitas vezes você pega a CNO, a repersecutória e a vintenária, está tudo livre e desembaraçado. Mas existe uma ação em trâmite de execução, é muito comum, que está para ter um despacho de uma penhora. Então, é muito importante a vintenária, lá a gente nem tem pego a vintenária, sabe? A gente pega a matrícula atualizada, a não ser que seja um imóvel já com uma história que seja importante resgatar. Se não, a matrícula atualizada, estando livre e desembaraçada, a certidão negativa de ônus, que também é no registro de imóveis, estando sem nenhuma observação, né? Nada consta. E também a repersecutória, que fala um pouquinho do CPF da pessoa, né? Que se tem alguma coisa em arrolamento ali ou não. Isso é muito importante. Eu sempre digo que isso é do imóvel. Aí a gente precisa partir para verificar o titular desse imóvel, né? Em quem esse imóvel está no nome. Aí a gente vai buscar a certidão negativa dos distribuidores cíveis, trabalhistas. A certidão negativa da União é indispensável para a lavratura de uma escritura, por exemplo. Então, se no momento do contrato ela já não sai, ou a gente precisa colocar uma cláusula que tem X tempo para entregar, e eu oriento que não haja nenhum pagamento nesse momento. Se tivesse uma entrada, deixa vinculada ao momento da apresentação da negativa, porque não tem como, a União, ela tem um jurídico extremamente eficiente, né? Então ela faz a busca, ela faz penhora, é tudo muito rápido. Era demorado, hoje não é mais, né? Que bom, né? Porque atrapalhava. Atrapalha também, né? Então, essa questão de ter execução é complicado, porque se tá para acontecer alguma coisa lá no gabinete, né? Lembre sempre que a matrícula, bom, a vintenária é a mesma coisa, ela tem a validade por 30 dias. Sim, sim. Por que 30 dias? Porque tem a questão da prenotação, né? Da questão da ordem preferencial dos protocolos conforme entra. Então, se entrar uma penhora, daqui 30 dias pode ter. Você não verificou, estava livre e desembaraçado, mas o vendedor estava dilapidando patrimônio, por exemplo, justamente para não perder, né? A vintenária então, isso é eu perguntei importante. especificamente porque eu trabalho também com muita área rural no interior. Ah, sim. E vintenária na área rural é quase que imprescindível. Tem que porque pegar. a terra não é um apartamento que acabou de lançar. Não. Ela existe desde o descobrimento do Brasil. Então, a vintenária É importantíssimo fazer uma análise de tudo, para você sim. que trabalha com área rural, tá? Que fica essa dica aí para você. Isso aí, muito importante. E uma última que eu vou trazer. Gente, eu não vou fazer todas as perguntas que fizeram para a Fábia, porque eu e a Fábia vamos fazer muito mais coisa legal. Se preparem aí. Então a gente não pode dar tudo pronto aqui para vocês. Depois vão falar, assiste o vídeo lá do Loungecast da Fábia e do Paulo que tá tudo resolvido. Não. Aqui é só para vocês conhecerem a Fábia. E uma que eu gosto muito também, que mandaram aqui, que é a parte do seguinte: tem muitos corretores que desistem de realizar uma venda por alguma, esqueci a palavra agora, quando tem um apontamento na matrícula. E as pessoas esquecem de olhar o quanto aquele cliente, a palavra agora sumiu, quando ele tem uma saúde financeira muito maior do que o problema que está ali, e o risco, tem um nome isso, fugiu agora, deu um branco em mim, como é que chama isso quando
Idôneo, não? Não, fugiu o nome. Eu vou lembrar a hora que você falar. Mas explica para o pessoal que não tem só casos perdidos. Na verdade, a grande qualificação do corretor é entender que, dependendo do tamanho do problema, ele pode ser resolvido. Sem dúvida. E pode acontecer a venda, mesmo com apontamento. Sim, perfeito. Né? Então, explica para o pessoal um pouquinho o que eu estou querendo dizer. Gente, a dívida é de 1 milhão, esse cara tem um patrimônio de 10? Sim, perfeito. E o interessante disso é entender que há uma possibilidade de solução. O corretor ele não precisa entender de penhora, de arrolamento, de detalhamento, sabe, disso tudo. Por quê? Porque vai precisar de um jurídico, né? Agora, não desperdiçar uma oportunidade de negócio se apavorando com alguma situação. Um exemplo bem corriqueiro, assim, é, por exemplo, alienação fiduciária. Nossa, aquele imóvel está hipotecado. Isso não... Primeiro, que hipoteca e alienação fiduciária são coisas diferentes, né? A hipoteca era usada no passado quando os bancos emprestavam dinheiro lá do habitacional para que as pessoas comprassem. Era hipoteca. Então, na hipoteca, era muito mais demorado, inclusive, a retomada do bem para leilão, porque o meio para fazer todo esse processo era judicial. Aí veio a lei da alienação fiduciária, né? Dispondo, então, que tanto pessoas físicas como jurídicas podem vender imóveis através da alienação fiduciária, ou seja, é o que os bancos fazem hoje nos contratos de financiamento habitacional. Ok, isso não é um empecilho. Por quê? Porque existe um saldo devedor lá que, mediante quitação, ele libera. E essa quitação, ela não precisa ser cash lá. Se a pessoa que está comprando vai financiar, o financiamento dela quita aquele saldo devedor e quem vai ficar em mutuário com o banco é ela. Então, há às vezes um certo desespero, uma hipoteca não é uma restrição, uma alienação fiduciária não é uma restrição. Agora, você vai cair numa penhora é algo que precisa olhar um pouco melhor. Como você falou, tem um imóvel penhorado que a pessoa está intencionando vender, mas ela tem um outro patrimônio enorme. Do que é a penhora? O que acontece? Porque, por exemplo, leilão, né? Tá lá a penhora. Os leilões de alienação fiduciária hoje são todos extrajudiciais, acontece muito rápido. 90 dias de atraso de parcela já está consolidando a propriedade em favor da instituição financeira e vai a leilão rapidinho. Faço muita intermediação de leilão. Está lá ainda a pendência, mas com a operação vai resolver. Um parênteses, solvente. Quando o cliente é solvente, desculpa, veio a palavra. Ai. Solvente, ele está com um problema, mas ele está vendendo para resolver, por exemplo. Né? Então, assim, segurança jurídica, o que é? É você entregar ao comprador uma certa segurança de que ele vai comprar aquele imóvel, ele vai obter aquele imóvel sem ter maiores problemas. Pode ter um problema hoje? Pode, mas se ele é solucionável, isso não impede que o contrato seja celebrado, desde que as partes estejam cientes. O corretor ele não pode trazer uma atmosfera de que está tudo bem e não está tudo bem. Esse é o ponto, né? Trazendo a ciência, o corretor não está assumindo um risco, ele está colocando na mesa. E o risco ele pode ser minimizado verificando a solvência da parte que está vendendo, colocando outras coisas em garantia, pagando somente quando levanta a penhora. Enfim, tem várias situações, né? Mas é perfeitamente essa leitura. As oportunidades elas devem ser dissecadas antes de desperdiçá-las, né? Exato. Isso acontece muito. Até no meu escritório eu já vi corretores que passaram por aqui. Paulo, mas tem um apontamento. Falei, calma. Eu fiz uma venda aqui em São Paulo, uma venda de 6 milhões à vista, e o proprietário tinha uma dívida fiscal de 18 milhões. E na época eu contei aqui o caso e o pessoal, não vai conseguir. Eu falei, calma. A gente levantou o patrimônio, ele tinha 180 milhões de patrimônio. Ele tinha vários imóveis, tal, isso, aquilo. O próprio comprador chamou o advogado dele, olhou e falou, cara, pode comprar. Tem tanta coisa para penhorar desse cara antes desse imóvel, e até porque a venda desse imóvel pode ser parte do pagar essa dívida. Pronto. Né? Então, assim, ele é super solvente, pode mandar bala. Então, assim, lembrando, gente, eu falei de banco aqui, vocês nunca vão ver um banco que não tem um processo. Sim. E você não faria um negócio com um banco? Né? Então, o quanto o banco tem de patrimônio, o quanto ele é solvente, né? Exato. Salvo a história de Banco Santos aqui em São Paulo, né? Que todo mundo perdeu dinheiro. Mas um banco muito grande ou um cliente muito grande, gente grande tem processo. Lembrem-se disso. Trabalhista, tem de imposto, tem de tudo. Mas olha o tamanho desse cara e olha o tamanho da dívida, né? A primeira lição de casa é essa. Pô, esse cara tem muita coisa.
tem problema? Tem. Até às vezes a gente tem uma operadora de celular, vai lá e briga com você, né? Eu já tive problemas no passado na minha vida, tenho problemas até hoje, que às vezes você não... Olha uma coisa engraçada que eu vou falar para vocês. Eu tenho que ficar monitorando o meu CPF há muito tempo, porque às vezes vem coisas lá de que eu nem sabia que existia. Né? E às vezes você vai olhar lá e fala, caramba, o que é isso daqui? E eu nem sabia que existia. Uma vez entrou um negócio de R$5. Dá oi? Não, o meu era TIM. Da TIM, R$5. A TIM me protestou. E se mandasse um e-mail para mim falando, ó, tem R$5, vendo que eu fazia na hora. E a gente tem que ficar monitorando. Então, gente, não entre em desespero. A gente vive num país que a Fábia até colocou que o judiciário está mais rápido, mas não estamos falando só do judiciário. As coisas às vezes demoram um pouco para acontecer em outras situações e é importante esse monitoramento. E principalmente, eu estou falando da sua própria vida, mas imagina do cliente. Sim. Né? Sendo de quem está comprando e de quem está vendendo. Né? Então é muito importante que vocês façam isso. Eu vou ficar só com essas 3 perguntas. Não quero ficar usando mais o seu tempo. Uma era minha. Desculpa aí, pessoal. Então vamos lá. Conta para o pessoal agora qual que é o que você está colocando aí para a sua vida para esse próximo ano. Você vai continuar lá no canal alimentando. Eu sei que você está trabalhando aí com umas plataformas de curso, né? E a gente tem ideias novas, fica em segredo, mas qual que é a sua ideia? Qual que é a sua missão hoje aí ainda no papel do mercado imobiliário? O que você vê para a sua vida? Tá, então, como missão macro é continuar compartilhando, né, Paulo? Acho que a gente conseguir deixar um legado e uma parcela de contribuição importante para elevar o nível dos profissionais como um todo, buscando o respeito da sociedade. Eu acho que, eu não posso falar em trauma, né, porque eu sou muito bem resolvida, assim, mas eu passei por muito maus bocados, sabe, nessa jornada toda, né? Então lá atrás realmente foi muito difícil. Então quando eu fui até cursar Direito, você imagina, eu sempre tratei como coordenadora, até como corretora, com muitos clientes que têm seus escritórios jurídicos, né? E gerava dúvidas, um queria mudar uma cláusula contratual num teor, daí da outra parte do outro, e os corretores pediam para mim fazer essa ponte e tal, antes do direito, tá? Eu entendia muito do mercado imobiliário, eu respirava, como respiro até hoje, e conseguia conversar de igual para igual com eles, com os advogados. Mas não havia respeito, não era uma relação respeitosa, sabe? E eu, muitas e muitas vezes, a autoestima, ela despenca. Você pensa, poxa vida, né? O que é um diploma? Porque eu tenho conhecimento, eu estou conseguindo interagir, eu estou conseguindo contribuir. Mas a nossa sociedade não vê assim, né? Então eu fui fazer, para hoje, eu uso a OAB, o número, eu mantenho ela ativa, apesar de não precisaria, porque eu não estou lá no judiciário. Você puxa lá, eu devo ter umas 2 ações em que eu sou autora de coisinhas assim que aconteceram, que já está tudo resolvido. Eu não atuo no judiciário, tá? Apesar de uma demanda enorme. Eu acho que de agora em diante a gente vai ver muito escritório jurídico se especializando em direito imobiliário. O mercado precisa, né? Até para dar suporte para corretores autônomos, talvez. Mas a base, ela precisa ser conhecida pelos corretores. Então isso é algo meu, como um propósito, assim, acho que é como uma missão mesmo, né, para ajudar a engrandecer, e assim todos vão ganhar, absolutamente, né, porque há uma valorização profissional, a representatividade melhora e tudo mais. Dentro da imobiliária a gente tem inúmeros planos, né, eu estou com situações novas dentro do próprio grupo, e uma mensagem que eu diria, a sociedade ela está se transformando, o comportamento da sociedade está se transformando de uma forma tão veloz, né? Eu acho que a pandemia trouxe coisas que eram para acontecer em anos, em pouco tempo. E isso traz, agora, transformações em saltos, não em passos mais. A gente vai seguir um ritmo frenético, assim. Então, não dá para a gente ficar resistindo a algumas mudanças, né? Claro, se não faz sentido, tá tudo bem. Mas a gente tem que ter um olhar de acompanhar melhor as coisas. A rede social, por exemplo, né? Uma questão de posicionamento para os corretores. A vitrine das imobiliárias, a vitrine do corretor, ela está lá. Tem um estudo a nível de mundo, o brasileiro é o que mais fica online, não? No dia, né? Mais horas online. Então ele fica online, ele não sai mais olhar uma vitrine numa avenida, né? Então é lá que a gente tem que estar. E não é só uma vitrine. Eu acho que a humanização ela tem que crescer com tudo isso, né? É o olho no olho, e as pessoas querem saber
que pessoas estarão por detrás da condução do negócio imobiliário dela. Então, dá para fazer posicionamento sem gravar vídeo e tal? Dá, mas você vai atender uma pessoa sem falar? Não dá. Então, existem algumas coisas que a gente vai ter que... Eu mesmo tinha vergonha. Então, a gente tem que ir superando, né? Eu estar aqui é um desafio. Mas não é, mentira, você fala todo dia. Mas é todo dia um pouquinho, é a constância. E a gente vai, né, se afinando, fica mais familiar e a gente acaba conseguindo. Então, tem isso, curso. Existe sim um curso que está na plataforma da IADLEX, né, Paulo? A gente não sabe até quando, eu acho que logo termina e possivelmente não repete, né? Então aí eu vou parar, eu vou avaliar, eu vou ver como é que foi, aonde a gente conseguiu contribuir, talvez repaginar ou talvez mudar, né, de consultoria, mentoria. Eu acho que faz parte, a gente tem conhecimento e pode contribuir, né? Que é o que você faz muito bem na Universidade do Corretor, que eu acho que é algo extraordinário. Você sabe, eu já indiquei para inúmeros corretores, né? E são corretores que passam a ser referência, porque o corretor que faz o investimento em si, ele está acreditando na carreira, né? Eu acho que o corretor, quando ele chega numa entrevista falando, eu quero ter uma carreira, ele já está meio caminho andado, porque não basta estar corretor, tem que ser corretor, né? Exato. Então, eu acho que é isso e é curto prazo, assim, eu acho que é dia por dia, as coisas vão acontecendo, daqui a pouco, semana que vem, a gente vai estar com 1001 projetos, né? E tem que olhar para frente, eu acho que com boas intenções e como a gente está se colocando, né, Paulo, com um verdadeiro, sendo verdade, né? Conseguindo, dentro desse posicionamento, levar o que é do mercado imobiliário. É isso, para ajudar as pessoas a melhorar seus resultados, serem melhores pessoas, melhores profissionais e também ir levando a mensagem, contribuindo nesse processo todo, né? Exato. Bom, gente, essa é a Fábia Balena, quero agradecê-la por ter vindo até São Paulo, gente. Ela veio até São Paulo, isso daqui já estava, como ela disse no começo, a gente estava tentando alinhar datas, o Covid nos atrapalhou algumas vezes, agora ela está aqui e tenho certeza que é a primeira de muitas. Já tem gente falando assim, Paulo, traz a Fábia sempre, com o maior prazer, as portas estão abertas. Gente, acompanhe aí o Loungecast, a gente está diminuindo a quantidade de Loungecast, porque justamente eu busco relevância e não é para encher linguiça aqui, a minha ideia não é ficar entrevistando parede, para vocês ficarem assistindo, eu quero trazer conteúdo. E nem sempre o conteúdo está disponível imediatamente. Então a gente tem que alinhar agendas, a gente tem que esperar uma situação ou outra, principalmente que a gente passou de pandemia. A ideia é sempre trazer o melhor. E voltando, né, é a primeira do ano, produção, que a gente faz, né? Primeira do ano, foi aqui com a Fábia novamente. Vou trazer mais com certeza, mas sigam a Fábia. Se tem poucas pessoas que eu indico ali no mercado para ser seguido, que eu aponto mesmo que vale a pena, a Fábia eu assino embaixo. Podem seguir a Fábia, que vai agregar valor. Deixa o seu último recado pessoal, fala das suas redes sociais e obrigado novamente. Obrigada, Paulo. Bom, pessoal, então eu tô no @FábiaCBalena no Instagram, no YouTube é Fábia Balena. E eu acho que é isso, né, Paulo? Eu só tenho a agradecer, assim. Eu tô incrivelmente feliz. Eu utilizei o escritório dele para trabalhar um pouquinho ontem à tarde. Eu tinha 2 atendimentos para realizar. E acreditem muito, assim, né, na carreira, que é algo que eu não sei, eu me identifiquei tanto, né? A gente brilha os olhos falando de negócios imobiliários e é muito gostoso, assim, se realizar, né? Estar feliz no que a gente faz. E é isso. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês também. Obrigado, pessoal. Até a próxima.